Então, beleza, gente. Boa noite. Olha só, a parte da matemática que eu vou pegar com vocês é a parte da análise combinatória e probabilidade. É uma parte da matemática que eu costumo dizer que se você der para o seu filho, para o seu irmão, para o seu sobrinho, para o seu vizinho, que está no sexto, sétimo ano do ensino médio, o cálculo ele faz. Porque a parte algébrica dessa da análise combinatória e probabilidade, geralmente você precisa saber multiplicar e dividir. Se você souber multiplicar e dividir, você vai fazer, tá? Por isso que é muito importante vocês darem bastante atenção a essas aulas de matemática básica, porque nós, e tá boado, o Marcos Henrique está falando aqui, é verdade, porque nós, depois que popularizou celular e todo mundo teve acesso a uma calculadora, tem muita gente que para fazer, sei lá, 7 vezes 2 usa calculadora. E o que acaba acontecendo? A gente se acostuma a fazer conta em calculadora e desacostuma a fazer na cabeça, fazer na unha, como a gente fala. E no Enem, nos concursos públicos, você não pode usar calculadora. Então, às vezes, não adianta você saber o conceito matemático que está envolvido, né? E na hora de fazer aquela aplicação, você erra o cálculo. A prova do Enem, por exemplo, concurso que tem questões abertas, discursivas, o avaliador ele pode até olhar até onde você desenvolveu, às vezes o cara errou no cálculo final e ele considera. Enem não é assim. Enem o cara só vai olhar a sua resposta. Então, se você sabe o conceito e erra o cálculo básico, e aí você perde essa questão. Tá? A gente vai conversar muito sobre Enem mais para frente. O cálculo da análise combinatória e probabilidade, ele é muito simples. Porém, o X da questão por exemplo, você vai fazer uma divisão, mas por que eu vou dividir esse número por esse? Então, análise combinatória e probabilidade é uma matéria que ela vai lidar, é um conteúdo que vai lidar raciocínio. O pensar é muito mais importante do que o executar. E a prova do Enem, ela é toda assim. O professor Alexandre provavelmente vai conversar isso com vocês. Muitas das questões do Enem, você encontra a resposta no enunciado. Então, se você souber ler e interpretar esse enunciado, você encontra a resposta. Muitas questões do Enem são feitas assim. E o Enem também ele usa uma coisa chamada de distrator. Tá? Vocês também vão ouvir alguns professores falando isso com vocês. O que é o distrator? Existem várias maneiras de você resolver uma determinada questão, né? Algumas, a matemática, eu gosto muito da matemática por isso, que não existe só uma maneira correta de você resolver. Você pode pegar vários caminhos para você resolver uma questão. Isso é uma vantagem. Mas existem caminhos que estão certos, existem caminhos que estão errados. Então o cara, quando ele faz, o que é um distrator? O cara, quando monta uma questão do Enem, ele chega nessa questão e ele vê o seguinte: quais são os caminhos que esse candidato pode tomar para resolver? Ele pode fazer isso, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Beleza. Só que se ele tomar um caminho errado, se ele der uma bobeirinha aqui no conceito, em vez de somar, ele subtraiu. O que esse cara vai achar como resposta? Ele vai achar 15. Beleza. 15 vai ser uma das opções de resposta. A resposta certa é 15? Não. Mas o que o cara faz? Ele imagina, não é para sacanear vocês. Não é. Tá? A prova do Enem, ela é uma prova que tem, em média, entre 5... Agora diminuiu bastante por causa da pandemia e tal. Entre 5 e nos tempos que tem mais candidato, há 8 milhões de candidatos. O Brasil oferece em torno de 160 mil vagas de universidade pública. Então você tem 160 mil vagas sendo disputadas por de 5 a 8 milhões de pessoas. Eles têm que tentar selecionar. Tá? Então, às vezes, o que o cara vai fazer? Ele vai, às vezes não, geralmente sempre dentro da matemática, ele vê qual o caminho certo. A resposta deu 30. E se o cara der um vacilinho aqui, se ele pegar esse caminho errado aqui, aí, se ele pegar, vai ter a resposta 17. Ele vai lá e coloca 17. E aí é muito comum. Você fez aquela questão, você olhou e falou assim, caramba, acertei, achei o resultado. Só que tá errado. Mas só porque você achou no gabarito lá, nas opções de resposta, não necessariamente essa questão estava certa. Tá? Isso é chamado de distrator. O Enem usa muito isso. Eu vou, assim, nesse primeiro momento, eu gosto de trabalhar um pouco de raciocínio lógico-matemático, antes de a gente entrar exatamente na nossa disciplina. Por exemplo, hoje a gente não vai entrar em análise combinatória em si. Eu vou trabalhar um pouquinho de raciocínio lógico-matemático, que é o quê? São questões que muitos de vocês aqui podem até já conhecer,
Os ex-alunos, a galera aí do ano passado, estou vendo a Porcino aqui, a Vitória, o Matheus, tal, uma galera, Marcos, eu até peço para vocês que quem já souber, não responder, nem no chat, nem no áudio, porque senão tira a graça e não deixa quem não conhece a questão pensar. Porque a resposta correta não é o mais importante. A questão da lógica não é você responder rápido, é você responder certo. É melhor você demorar um pouco mais para responder e ser preciso do que você tentar ser rápido e errar. Certo? A lógica não necessariamente tem cálculo. O nosso cérebro ele é todo subdividido. Quando você está numa aula de matemática, de física, de biologia, de química, você está pensando com um pedaço do seu cérebro. Quando você está numa aula de português, de espanhol, de inglês, você está pensando com literatura, com outra parte do seu cérebro. Quando você está numa aula de história, geografia, tal, é um outro pedacinho do seu cérebro que está trabalhando. Isso explica que tem gente que, às vezes, você vê que tem pessoas que têm mais facilidade em história do que em matemática. Tem outros que gostam mais de matemática, porque o nosso cérebro ele não é todo igualzinho. Tá? Então, exercício de raciocínio lógico matemático, muitos deles não têm cálculo, mas quando você pensa para resolver, são situações, problemas, quando você pensa para resolver essas questões, você está lidando com a parte do cérebro que lida com a matemática. Tá? Então, é igual o músculo, né? Você tem lá o bombadão de academia, o cara não nasceu com aquele braço daquele tamanho, com aquele peitoral. O cara ficou ali malhando, puxando ferro e vai trabalhando. O seu cérebro é a mesma coisa. E o nosso cérebro ele é extremamente preguiçoso. O nosso cérebro, ele quer o seguinte, você faz uma pergunta, ele não quer ficar pensando muito. Ele quer chegar logo na resposta e voltar para a inércia dele, ele quer descansar. Tá? E eu vou mostrar para vocês com algum exercício como que ele funciona. Tá? Olha só, eu não vou conseguir ficar lendo o chat agora, porque eu vou começar a apresentar e aí eu não vou ter acesso ao chat. Mas qualquer dúvida aí, por isso que eu peço a vocês, tendo dúvida, me chama aí no microfone, tá? Que a gente vai conversando. Tá aparecendo para vocês aí a apresentação? Sim. Beleza, beleza. Então deixa eu começar. Apareceu uma tela aí branca, raciocínio lógico. Sim. Beleza. Isso. Então vamos lá, olha só. Algumas dessas coisas, quando eu falo, vocês podem até conhecer, porque são brincadeiras que você acha até em boteco. Brincadeira de boteco, boteco mesmo, sabe? Aquele botecão, onde fica aquele monte de caboclo lá fazendo nada, e os caras começam a fazer charada. Outras vocês acham nas redes sociais, no Twitter, quem ainda usa Facebook e tal, que é interessante, tá? Porque, por exemplo, às vezes o camarada pega, acha que... Sabe aquelas brincadeiras que aparecem nas redes sociais? Assim, por exemplo, uma flor mais uma flor mais uma flor é igual a 30. Uma flor mais uma bota mais, sei lá, um copo, isso aqui já dá 40. E aí eu vejo essa galera pega esse tipo de coisa nas redes sociais e fica doida, vai e consegue responder, não, mas aqui tá faltando... Cara, isso é sistema. Se você for transformar essa flor por um X, por exemplo, esse copo por um Y, sabe aquele negocinho que você estudou lá no 8º ano? X mais Y é igual a 12. 2x menos 3y é igual a 40. Coloca uma chave do lado e resolve. É a mesma coisa. Só que em vez de estar usando X e Y, está usando flor, copo, bota, esse tipo de coisa. É a mesma coisa, exercício matemático. Essa aqui é muito conhecida, tá? Eu gostaria que, para quem não conhece, tá? Eu preciso do feedback de vocês, porque eu não estou vendo nenhum de vocês aqui agora, nem estou vendo o chat. Por isso que tem que ser no áudio. O que é a primeira coisa que a sua língua chega a coçar, que dá vontade de você responder quando alguém te pergunta qual é a metade de 2 mais 2? O que é a resposta mais lógica? Aquela que vem correndo na cabeça. 2. Por quê? Por que 2? Não sei, acho que é porque a gente leu 2 muitas vezes. Tudo bem. É porque pode ser, porque leu 2 muitas vezes, pode ser que 2. E tem uma outra explicação que geralmente consegue todo mundo falar: por que esse cara quer saber qual é a metade de 2 mais 2? Se todo mundo sabe que 2 mais 2 dá 4, não é mais fácil fazer metade de 4? Muito mais tranquilo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Claro, né? É muito mais fácil você fazer a metade de 4 do que ficar fazendo a metade de 2 mais 2. Aí é que entra a raciocínio. Aí que eu tô falando. A gente precisa começar a analisar melhor, a olhar nas entrelinhas as perguntas que são feitas pra gente pegar e ver o que tá... Primeira dica, desconfia de questão muito fácil. Tá? Então eu vou repetir essa pergunta, só que agora eu vou tentar quebrar essa pergunta em duas, tá? Então,
Por exemplo, ó, eu vou tentar parar aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer a seguinte pergunta. Qual é a metade de 2? Quanto? 1, né? Metade de 2 não dá 1? 1. Mais 2? 3. Mas não era 2? Metade de 2 mais 2? Então, qual é a metade de 2 mais 2? É 2 ou é 3? É 2. 2. Não, gente, não é metade de 2. É 2, porque a metade de 2 mais 2 é 1 mais 1. Não, porque eu não perguntei a metade de 2 mais a tá, metade de 2. entendi. Entenderam? Entendi. Eu não perguntei. Ó, seria 2 se eu tivesse Metade perguntado. de 2. Qual é a metade de 2 mais a metade de 2? Certo? Então a pergunta é: qual é a metade de 2? A metade de 2 vale 1. Beleza? Mais 2 dá uma bugada? Entendi. Percebeu como é que o nosso cérebro ele é preguiçoso? Ele não quer ficar pensando nesse tipo de coisa. Então, ó, metade de 2 é 1. Mais 2 é 3. Beleza? Então, isso é raciocínio lógico matemático. Professor, Diga. licença, rapidinho. Tem alguém que tá com o microfone ligado? Que não tá vendo que tá ligado. Aí tá atrapalhando o áudio do senhor. Esse é o Vê aí quem tá com o Carlos microfone Magno. ligado. Acho que ele viu que tava ligado. Ah, beleza. É porque aqui eu só tô vendo a apresentação. Quando você tá apresentando no Meet, não aparece mais nada para mim. Só aparece essa tela branca que vocês estão vendo aí. Aí não tem como ver, mas obrigado. Então vamos lá. Podemos para outra? Vamos lá. Olha só, não responde ainda que eu vou explicar essa daqui, tá? Eu vou dar uma explicação. Preencha a lacuna com uma palavra por extenso e em português, eu vou explicar por que tem que ser em português e por que tem que ser extenso, que torne a frase verdadeira. Aí a frase está falando assim, ó. Neste retângulo, a letra S aparece tanana vezes. Opa, se você vier aqui contar, ó, eu tenho um S aqui, eu tenho um S aqui e eu tenho um S aqui. Como a frase tem que ficar verdadeira, eu posso preencher aqui com a palavra que tem que ser por extenso, né? Com a palavra 3. Neste retângulo, a letra S aparece 3 vezes. Mas, ora, se você contar os S aqui agora, eu tenho um aqui, 2. A palavra 3 tem um S, 3. E aqui tem mais um. Opa, ficou com 4 letras S. A frase tem que ser verdadeira. Por que eu falei que tem que ser em português? Que uma vez eu passei essa questão, teve um Zé Mané que falou assim, nesse retângulo a letra S aparece 3 vezes. Aí, porque 3 em inglês, 3 em inglês não tem S. Mas aí não pode, né? Porque a frase misturar português com inglês. E também, se eu escrever o número 3 aqui, aí a frase fica certa, mas não é isso que a gente quer. Beleza, então se quando eu coloco a palavra 3 na lacuna, eu fico com 4 S's e a frase não fica verdadeira, então eu não escrevo 3, eu escrevo 4. Nesse retângulo, a letra S aparece 4 vezes. Mas o que acaba acontecendo? Ó, eu fico com 1, com 2 e só com 3 S. E aí a frase não está correta. Entende? Então como é que a gente faz isso daí? E aí? Nesse retângulo, a letra S... Oi? Lê. Não entendi. Então, lê o enunciado. Preencha a lacuna com uma palavra por extenso e em português que torne a frase verdadeira. Eu só dei exemplos aqui, ó. Se eu preencher essa lacuna com a palavra 3, a frase, nesse retângulo, a letra S aparece 3 vezes. A frase não fica verdadeira porque ela acaba ficando com 4 letras S. Então, se eu trocar a palavra 3 por 4, neste retângulo, a letra S aparece 4 vezes, a frase também não fica verdadeira, porque aí a frase passa a ter só 3 letras S. Ah, sim, tá. E aí? Como é que a gente faz? Eu pensei igual a Manuela. A Manuela colocou no chat várias. Eu também pensei em várias. Várias responde. Neste retângulo, a letra S aparece várias vezes? Ok. Teria outra resposta? Algumas, já que Algumas é vezes. sinônimo, algumas. Algumas vezes. Mas o quê? X vezes. X vezes até caberia. Muitas Se vezes. escrever em inglês também dá. Poucas vezes, porque 3 Poucas só. vezes. Se Poucas escrever o vezes. quê? Quem falou que eu não entendi? Em inglês, professor. Não, em inglês não pode, porque aqui está falando que tem que ser em português. Aí não pode escrever em inglês. Entende? Repara o seguinte, eu tenho certeza que muita gente, quando eu fiz... esses exemplos que eu coloquei aqui, isso aqui é balela, eu não preciso escrever esses exemplos aqui. Mas quando eu coloco esses exemplos,
Eu falei, pô, se escrever 3, fica com 4 letras. Se escrever 4, fica com 3 letras S só. Eu sei que dá uma bugada na mente de muita gente, porque você fica tentando achar uma palavra que represente uma quantidade de S. Aí fala, pô, que número que eu vou escrever ali? Se 3 fica com 4, se 4 fica com 3, mas aí que tá o esquema. Você tem que prestar atenção no enunciado. O enunciado, ele não mandou você contar S. Ele só mandou você colocar uma palavra que a frase fique verdadeira. O contar S, eu fiz aqui os 2 exemplos para sacanear vocês, para tentar induzir vocês ao erro. Entende? Essa questão caiu em concurso. Tá? Existem várias questões dessas, de lógica, que caem em concurso público. Beleza? Essa daqui foi uma questão também de concurso. Tá? Eu lembro que essa prova caiu no concurso para o Correio. Então vamos lá. Beto foi visitar a tataravó Odete. Olha onde mora a tataravó Odete. Que mora num monte com 7 metros de altura. Por dia, ela subia 3 metros e escorregava 2 metros. Quantos dias ela demorou para alcançar o topo do monte? Né? Detalhe, nessa questão do concurso, esse desenho aqui não existia, tá? Era só o texto. O desenho eu fiz para ajudar aqui na nossa interpretação. Primeira coisa que a gente tem que... Eu vou deixar vocês resolverem essa, mas primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção, que eu fiz questão de escrever aqui, ó. O chão é igual o térreo, é 0 metro. A gente começa a contar daqui. Porque quando vai resolver esse exercício, tem muita gente que começa a contar daqui, ó. Daqui para cima. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta simples para vocês aqui. Uma pessoa que tenha 17 anos, tá? Pega um amigo de vocês aí que tem 17 anos. Esse cara está vivendo o 16º ano de vida dele, está vivendo o 17º ano de vida dele, ou está vivendo o 18º ano de vida dele? 6º, 7º ou 8º? 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 Todo mundo concorda que é o 8º? Alguém? Alguém? 18º? Ah, não sei. Eu acho que é 8º. Eu também acho que é 18º. Todo mundo acha que é 18º? Nós que nós estamos com 70 pessoas aqui. Não é possível que todo mundo acha que ninguém vai acertar ela. Pera, ele tem 17 anos. Se ele tem 17 anos, ele está vivendo o 16º, não, está vivendo o 16º, 17º ou 18º ano de vida dele? Ele está vivendo o 18º, porque o 17º ele já completou. Já completou. Exatamente. E tem muita gente que tem dificuldade nisso. O que acaba acontecendo? A gente costuma falar, ninguém nasce com 1 ano. O bebê, quando ele nasce, ele nasceu naquele dia, daí você começa a contar 1 dia, 2 dias, 3 dias, até fazer 1 mês, depois 2, 3, 4, 5. Depois que esse bebê vive 12 meses, aí a gente faz a festinha de 1 ano. Ou seja, quando você faz a festa de 1 ano do bebê, ele já viveu aquele ano. Ele completou 1 ano. E aí, a partir do dia seguinte, ele começa a viver o segundo ano de vida dele. Quando ele completa 2 anos, ele já viveu 2 anos. A partir do dia seguinte do aniversário dele, ele começa a viver o 3º ano de vida dele. Essa pessoa que tem 17 anos, ele já completou 17 anos. Então, o que acontece? Ele está vivendo agora o 18º ano de vida dele. Certo? Beleza. Eu gosto de explicar isso porque tem muita gente que acaba tendo dificuldade. E aí? Eu vou colocar aqui as opções de resposta que tinha lá no concurso. Tá? 7 dias. 6 dias. 5 dias. 4 dias. E 8 dias. A, B, C, D ou E. Tá? Essas eram as respostas que estavam lá nesse concurso para essa questão. Então, o que a gente queria, que eu queria que vocês tentassem dar uma lidinha e ver o que vocês estão fazendo um concurso hoje para emprego. Caiu essa questão, certo? O que você marcaria e por quê? Né? Nossa senhora, eu tô no notebook e estou tentando escrever aqui com o meu... No touch aqui, a minha letra já é horrível no quadro aqui, então já viu, né? E aí? Lê o enunciado. A resposta, muitas vezes, está no enunciado. 7. Beleza, a gente tem um 7 2. aqui.
Eu também acho que é 2 não tem opção. Eu acho que é 7. 7. Por que 7? Ah, E outra coisa interessante, olha só um segundo, olha só. Questão de lógica, você não percebeu o seguinte: às vezes a pessoa dá a resposta certa com a explicação errada, aí não vale. Lógica, você tem que acertar o resultado com a explicação lógica da coisa. Por que 7? Porque a cada dia ele só sobe 1 metro por dia. Tá 3, 2. Ele sobe 1 metro por dia. Porque se ele sobe 3, escorrega 2, dá 1 metro por dia. Tá. Mas todo mundo acha que dá 7? Eu acho que dá 8. Eu também acho que dá 8. 8? Beleza. Por que 8? Porque começa a contar do 0. Sim. E como diminui 2, volta ao 0. Não, ele sobe 3, diminui 2. Então sobrou, dá 1. 8. Porque ele começa do 0, ele não começa do 1 metro, não é do 0. Sim, olha só. Olha como é que é. Isso aqui eu só vou começar lá para você. O primeiro dia, tá? Vamos lá. Dia 1. Vou marcar aqui, ó. Primeiro dia que o cara resolveu ir visitar a vozinha dele. Ele tá aqui embaixo. Professor. Só um segundo. Fala. Pode falar. Seria 5 dias? Não sei. Por quê? Porque no quarto dia, porque assim, sobe 3, desce 1. No quarto dia, ele estaria no 4 metros ali. Sim. Com mais um dia, ia alcançaria o objetivo dele, que é os 7 metros. Seria 5. Tá ok. Eu tenho aqui 7 metros, eu tenho 5 metros e tenho 8. Vamos lá. O cara partiu daqui, certo? Ó, ele tá aqui nesse X aqui. Primeiro dia. Ele vai subir 3 metros. 1, 2, 3. Aí no final do dia, ele é meio inexperiente, ele escorrega 2. 1, 2. E ele dorme aqui, ó. Primeiro dia. Tá aqui, ó. Dia 1. Onde ele dormiu. No segundo dia, ele vai sair daqui. 1, 2, 3. Mas aí ele escorrega 2. 1, 2. Ele vai dormir aqui, ó. 2 dias. Beleza? E no terceiro dia? Marcar aqui, ó. Terceiro dia. Essa bisavó tem que valer muito a pena, né? Olha quantos dias o cara demorando para chegar na casa dela. Saiu daqui. 1, 2, 3. Escorregou 2. 1, 2. Ele vai dormir aqui. Quarto dia. Ele vai sair daqui. Subiu. 1, 2, 3. Escorregou 2. 1, 2. Vai dormir aqui. Quinto dia. Ele saiu daqui. 1, 2, 3. Acabou. Alguém discorda? Eu acho que nem tem do que discordar, né? Ué, mas ele não escorrega 2? A casa não, mas ele já chegou lá, então não tem como ele escorregar, porque ele já chegou lá. Mas ele sempre escorrega, como é que ele... na verdade dá, eu já vi uma gente chegar no topo e perder o controle e escorregar. Tudo bem. Tudo isso que vocês falaram tá correto. Mas ele não escorrega 2? Escorrega. Mas eu já vi gente que chegou lá no topo e escorregou? Também já vi. Agora, qual é a pergunta do problema? Quantos dias ele demorou para chegar? Quando ele demorou para alcançar. Ele já alcançou mesmo, se ele cair, não importa. Ele já alcançou? Ele já alcançou. Acabou o problema. Perguntou quantos dias ele demorou para chegar na casa da avó dele, para tomar um café da tarde com ela, para dormir, para assistir a novela com ela, para permanecer na casa dela? A pergunta é essa? Ou a pergunta é, quantos dias ele demorou para chegar lá em cima e botar a mãozinha assim, ó, alcancei? No quinto dia ele alcança. No quinto dia ele alcança. Ele dormiu aqui no quinto dia? Não, porque ele escorregou 2 metros, ele foi dormir aqui, ó. Aqui ele dorme no final do quinto dia. Mas a pergunta que foi feita para você não é aonde ele dormiu. É quantos dias ele demorou para alcançar o topo. Então, uma coisa que eu chamo a atenção com vocês. Cuidado com a letra A, porque estava exatamente assim no concurso. 7 era a letra A. Desconfia de questão muito fácil. Pô, sobe 3, escorrega 2, 1 metro por dia, o monte tem 7 metros. E sabe qual é o problema desse tipo de questão? É o tipo de questão que você bateu o olho, resolveu,
pula para a próxima e vamos embora que eu quero acabar de fazer essa prova logo. E essa aqui você não volta para revisar. E aí, quando você vai olhar o gabarito, você leva um susto. Aí, quando você vai pensar direito na questão, você fala, caramba, que mole que eu dei. Então, assim, todo mundo conseguiu compreender a importância de você realmente entender o enunciado? Sim. Ficou dúvida nessa questão, gente? Não. Não. Fala, alguém ia falar aí no começo? No começo eu estava com dúvida, aí depois eu consegui entender. Show. Beleza. Então, olha só, vocês vão perceber o seguinte, essas questões são as questões mais fáceis que eu tô mostrando. Com o passar do tempo, eu vou começar a botar umas questõezinhas um pouquinho mais difíceis, mas vocês vão ver que com o passar do tempo, você começa a treinar o seu cérebro e você vai começar a ficar safra, começa a ficar esperto para resolver as questões. Você acaba resolvendo as questões com mais facilidade, tá? Essa aqui eu vou pular, que essa aqui é muito abstrata, que a gente não tem muito tempo. Essa daqui é uma questão que, se vocês puderem aí dar uma printada, que talvez acho que ela vale até a pena. Pode ser que a gente consiga resolvê-la agora. Se não conseguir, não tem problema. Porque só assim, se a turma não consegue chegar numa solução de um problema, eu não dou resposta. As respostas eu estou dando aqui porque tem aluno que está matando, tá? Essa questão, ela caiu numa empresa aérea, era um processo seletivo para aeromoça, tá? Tem uma frase que eu fiz questão de colocar todas as palavras com letras maiúsculas. Por quê? Essa aqui, na verdade, não é uma frase. São duas frases que tem aqui. Qual é a sua missão? É colocar um ponto e 2 vírgulas. E a frase tem que ter sentido. A frase vai ficar uma frase que você usa na redação do seu Enem. Tá? A frase sem essa pontuação... Detalhe, esse ponto que você vai colocar não é esse ponto final aqui, não. Esse ponto final aqui já existe. Então, se eu vou enfiar mais um ponto nessa frase, eu vou quebrá-la em 2. A frase está escrita: Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha. E aí, vamos lá. Aonde vocês colocariam o ponto e aonde vocês colocariam as 2 vírgulas? Quem já conhece não fala para não matar a brincadeira do raciocínio. Mas se você não conhece, vamos lá. Onde você acha que entraria essa pontuação? 2 vírgulas e um ponto. Só falar que eu coloco aqui e a gente discute para ver se isso ficou com sentido ou não. Vamos, que a gente tem pouquíssimo tempo. 8h25 já, eu tenho que parar 8h40, né? Ai, porque 8h50 o Saulo começa. E aí? Onde entra o ponto? Maria toma banho, ponto, porque só um sua minuto. mãe... Calma. Maria toma banho, ponto. Porque ok, sua e aí? Mãe... Aí o quê? Aonde entra a vírgula? Porquê, depois do porquê. Porquê, vírgula. Sua e a outra? Mãe, vírgula. Aí acabou a pontuação. Agora vamos lá. Agora vamos ver se essa frase tá boa para usar no Enem. As 2 frases. Maria toma banho, ponto. Frase tem sentido? Tem. De boa. Vamos ver a segunda frase. Porque sua mãe disse ela pegue a toalha. Por que a Maria foi tomar banho? O que está escrito aí? Pera aí, só um minuto. A Maria foi tomar banho por quê? Porque a mãe dela falou assim, ó. Disse ela, pegue a toalha. Imagina você tá na tua casa, aí sua mãe vira e fala assim, disse ela, pegue a toalha. Aí você vai tomar banho, porque minha mãe falou isso. É o que está escrito aí, entende? Então, assim, todo mundo consegue entender que não tá com sentido legal aí? Sim. Então, vamos lá. A vírgula Maria toma banho, vírgula, porque só sua um mãe, Maria, vírgula... Calma. Maria toma banho, vírgula. Por quê? Sua mãe, vírgula... Tá faltando um ponto agora. Onde entraria o ponto? Disse, depois do disse. Ponto. Vamos lá e ver se ficou com sentido. Maria toma banho porque sua mãe disse. Assim, eu não sou professor de português, mas essa vírgula aqui, acho que no português, se ela não existisse, a frase ficava melhor. Maria toma banho porque sua mãe disse. Ok. Ela pega a toalha. E essa última frase aí? Ela pega a toalha. Quem é ela? Quem é essa ela que vai buscar a toalha? Professor. Maria. Por que não a mãe?
Isso que eu ia falar, professor. Ela tá como pronome, porque aí poderia ficar, ó, Maria é vírgula. Toma banho. Peraí. Só um minuto, então. Deixa eu apagar essa. Tá. Porque é mais fácil a gente falar Maria, vírgula. Maria, vírgula, toma banho porque sua mãe disse. Ponto. Aí, ponto. Ela teria o nome da mãe. Eu entendi isso, vírgula, pegue a toalha. Vamos lá. Maria toma banho porque sua mãe disse. Ponto. Ok. Qual é o motivo da Maria ter ido tomar banho? Porque a mãe dela disse. Tem sentido? Tem. Aí vamos à segunda frase. Ela pegue a toalha. Mas aí a questão é que, tipo, o ela não tá como pronome, mas tá como o nome da mãe dela. Eu não entendi. A mãe dela chama ela? Eu já vi nome, tipo, ela, mas não... não conheço. Porque, tipo assim, vamos supor, se não fosse ela, fosse Júlia. Júlia, pegue a toalha. Aí estaria com sentido. Agora, ela, pega a toalha. A gente fica assim, quem é ela? Professor. Diga. E que tal Maria toma banho, ponto. Porque Maria sua mãe... toma banho, peraí, ponto. Fala. Porque sua mãe, vírgula, disse ela, vírgula. Peraí, porque sua mãe, vírgula, disse ela, vírgula de novo? Isso? Eu não entendi a segunda vírgula. Depois eu disse ela. Ah, tá, ok. Então vamos lá, vamos analisar a frase. Maria toma banho, ponto. Correto. Porque sua mãe, disse ela, pegue a toalha. Do jeito que está pontuado, qual foi o motivo da Maria ter ido tomar banho? Porque a mãe dela pediu para ela pegar a toalha. A mãe dela, na verdade, a mãe dela não pediu para ela pegar a toalha. A mãe dela falou assim, porque sua mãe disse ela, pega a toalha. O que a mãe dela falou? Ela, pega a toalha. Você imagina, é a mesma situação. Você tá em casa, aí sua mãe vira e fala assim, ela, pega a toalha. Aí você foi tomar banho. Ela pediu para a mãe dela pegar a toalha. Mas onde tá falando que foi a mãe dela que pegou a toalha? Tá falando que disse. E outra coisa. Sua mãe disse ela. Aqui tá falando que foi a mãe dela que disse ela. Pega a toalha. Então deve ter parece ter uma terceira pessoa aqui. Então, professor, e se mudar essa professora? Maria foi tomar banho porque a mãe dela mandou a irmã dela pegar a toalha enquanto ela já estava no banho. Mas quem é a irmã dela? Ela. Mas aí não tá claro. Mas também não tá não claro de que não pode ser uma terceira pessoa. Sim, tá uma coisa, tá implícita, a gente não sabe o que é. Olha só, deixa eu dar uma dica. Alguém parece que mandou, alguém mandou... Maria desistiu de tomar banho. Oi? Posso falar? Pode. Maria toma banho porque sua. Ponto. Mãe, vírgula. Ponto. Mãe, vírgula. Disse ela, vírgula. Vê se ficou com sentido. Maria toma banho porque sua. Ponto. Mãe, disse ela, pega a toalha. Não, acho que ele pontuou antes, não foi, não? Professor, acho que uma charada... Acho que tá certo. Nossa, eu já vi essa agora. Por que a Maria foi tomar banho? Presta atenção. Por que a Maria foi tomar banho? Porque ela tava suando. Porque ela tava suando. Mãe, disse ela. Quem disse ela? Quem que falou? Maria. Mãe, disse ela. Ela quem? Maria. Pegue a toalha. Maria. A pontuação correta é essa. Maria toma banho porque é sua. O problema é que a gente usa esse sua como pronome. E, na verdade, ele é um verbo. Maria toma banho porque tá igual eu que agora, tá suando. Mãe, disse ela. Ela quem? Maria. Pega a toalha. A Maria foi tomar banho porque estava suando. Quando ela estava tomando banho, ela falou, mãe, pega a toalha. A mãe dela vai pegar a toalha para ela. Isso é uma questãozinha de concurso. Ficou claro para todos? Sim. Tem como tirar as marcações só para printar? Tem sim. Por favor. Professor, diga. Eu não entendi muito não nesse porque o ponto... Sua do verbo suar. Da pessoa está suando. A gente não pode confundir uma coisa, tem muita gente que escreve errado isso daí, isso aí perde ponto lá no Enem também. Tem gente que escreve soar, com O. Soar é barulho, é fazer barulho. Suar, que eu tô fazendo aqui, ó, que onde eu tô tá quente pra burro, é com U. Então a Maria foi tomar banho porque ela estava suando. Ela estava suando, eu tô suado porque eu vou tomar um banho. Então a Maria toma banho porque sua, porque ela estava suando.
Mãe, disse ela, pegue a toalha. Ela falou isso com a mãe dela. Beleza? Ah, tá. Vamos... Posso passar? Pode. Gente, e é uma coisa interessante. Se você tivesse visto esse exercício aqui e o cara te perguntasse assim, de que disciplina é esse exercício aqui? De que matéria é isso? A maioria da galera vai responder o quê? Português. Mas é matemática. Quando você está pontuando essa frase, você não está lidando com o seu cérebro na parte do seu cérebro que lida com a língua portuguesa. Você está pensando com a parte da sua cabeça que pensa em matemática. Você está trabalhando a parte do seu cérebro que lida com matemática. Então, isso que eu estou querendo dizer. Vocês vão... Os mais antigos, que nem eu, vão lembrar. Os mais novos, não. Mas eu vou contar uma história rápida para vocês. Sou contra a pichação. Ano de Copa do Mundo, tem muito disso. Por exemplo, a televisão que está... Geralmente é a Globo que ela está transmitindo a Copa, mas isso não importa, eu não estou querendo falar do canal em si. Todo canal faz isso. Ela cria um slogan para... Por exemplo, Globo e você, toda hora, toda vez. Aquelas coisas, né? Copa do Mundo, não sei o quê. 1990, né? Quando vocês estavam aí nem pensando em nascer, né? E eu era um adolescente, em 90. Eu lembro que eu estava indo para a escola. Eu, na época, eu morava aqui em Volta Redonda. Eu não sou de Volta Redonda, eu sou mineiro, mas na época eu já morava aqui em Volta Redonda. E eu sou contra a pichação, mas aconteceu uma coisa interessante. Volta Redonda já foi mais. Era uma cidade muito politizada. Em 1990, teve uma Copa do Mundo, tá? Que foi na Itália. Quando você pensa em Itália, o que vem na sua cabeça? Assim, as coisas que vêm na cabeça na Itália. Pizza. Mais o quê? Massas. Massas? Macarrão. Para quem é católico, Corona. ali tem o Vaticano, a cidade do Vaticano, que tem o Papa, né? Que tem o Papa. Beleza. E aí, o que a Globo fez na época? Ela fez um trocadilho. Ela falou assim, Copa 1990, Papa essa, Brasil. Porque o Papa lembrava do Papa da Igreja Católica e lembrava de Papa também. Vamos comer, vamos ganhar essa, Brasil. Né? E o que acaba acontecendo? Em época de Copa do Mundo, a gente fica maluco. A gente esquece de que tem que trabalhar, a gente vai lá e a gente quer saber se o Brasil vai ganhar. E político adora a Copa do Mundo, político adora a Olimpíada. Por quê? Porque eles descem o cacete na gente lá em Brasília e a gente está cagando e andando. Porque o problema pra gente, o mais importante é saber se o Brasil vai ganhar. E aí, eu lembro que estava tendo um aumento de muita coisa aumentando no mercado, como onde está passando agora, e fizeram uma pichação. Na época, a nossa moeda não era o real. Eu não me lembro se era cruzeiro, cruzado novo, 1990. Era cruzado novo. Cruzado novo, então. Porque o real entrou em 94, né? Isso, a partir de 1994. RV para fazer a conversão pro real. Exatamente isso aí. Então, mas eu não vou me lembrar quanto que era, só para todo mundo compreender, faz de conta que a moeda de 90 era o real. Picharam na rodoviária, eu lembro de eu indo para a escola, passando de ônibus, eu vi pichado assim na rodoviária de Volta Redonda. Trazendo para os preços de hoje, tá? Feijão, R$9 o quilo. Papa essa, Brasil. Cara, tem matemática pra cacete envolvida naquilo ali. Aquilo ali era um puta protesto que a galera tava falando o seguinte, ó. Tá todo mundo maluco com a Copa e ninguém consegue. Ninguém tá percebendo. Olha para onde está indo o preço das coisas. Né? E acabou que o Maradona driblou metade do nosso meio de campo, rolou a bola pro cabeludo chamado Canidia, que driblou o Tafarel, e o Brasil foi eliminado por 1-0 para a Argentina nessa Copa. Aí, quando o Brasil caiu da Copa, eu, caraca, 9 conto feijão? Aí que é o nosso olho se abre. Então, esse tipo de coisa, essas entrelinhas que a gente tem que começar a enxergar. E, geralmente, se dá muito bem na vida quem consegue enxergar aonde o outro não enxerga. As coisas, às vezes, os caras te apresentam, eu apresento uma garrafa aqui com água. Mas o que tem por trás disso tudo aqui? Nem todo mundo vai conseguir enxergar isso. E a lógica te ajuda a pensar nisso. Tá? Eu vou mostrar só essa daqui, porque a gente está estourando nosso tempo. Tem 3 minutinhos. Imagina a seguinte situação. Ó. Um carro partiu de Volta Redonda para o Rio de Janeiro com velocidade média de 120 km por hora. Beleza? No mesmo instante, um outro automóvel saiu do Rio
com destino a Volta Redonda com velocidade média de 100 km por hora. Quando eles se encontraram, quem está mais perto do rio? E aí? Do rio. Pode repetir, professor? Tá na tela aí, ó. Um automóvel partiu de Volta Redonda para o Rio com 120 km por hora de velocidade média. Né? A velocidade média não quer dizer que o cara ficou a 120 km por hora a viagem inteira, ok? Esse cara, ele parte do tempo ele ficou a menos, parte do tempo ficou a mais, aí deu uma média de 120. No mesmo momento que esse carro saiu daqui de Volta Redonda para ir para o Rio, saiu um carro lá do Rio vindo para Volta Redonda, com a velocidade média de 100 km por hora. E aí, quando eles se encontram, quem está mais perto do Rio de Janeiro? O que está a 100 km por hora. Por quê? Porque ele tá com menos velocidade que de 120. E por isso ele vai chegar mais. Os dois estão na mesma distância para eles se encontrarem. Eu acho que são dois, né? Porque Para eles se encontrarem, eles estão na mesma distância. Fica mais fácil de resolver agora? Aqui está o Rio de Janeiro. Aqui estão os carros. Quem está mais perto do Rio? Ó? O de 100 km. Os carros estão aqui. Quem está mais perto daqui? De 100 km. Os dois têm dois. Se eles se encontrarem, eles estão no mesmo lugar? Porque o de 100 km está saindo com menos velocidade do que o que tá chegando. Mas presta atenção numa coisa. Acho que eles estão juntos, né? Se eles estão juntos, qual foi a pergunta? Quem está mais perto do Rio? Não perguntou quem termina a viagem primeiro. Você tem que tomar cuidado com isso. Porque o nosso cérebro fica assim, pô, não, mas aí o cara que tá lá mais rápido vai chegar primeiro. Vai. O de 100 vai demorar um pouco mais, mas não perguntou isso. Perguntou quem está mais perto do Rio. Se eles estão no mesmo lugar, você tem que... Exatamente o que eu falo. O enunciado Vai entender que tem que escolher um entre os dois, entende? Não necessariamente. Não necessariamente. Não, que dá porque a entender esse qual dá a entender. Mas é aí que eu tô te falando. Cara, prova de concurso é igual o jogo do bicho, vale o que está escrito. Você não pode cair nessa, que a maioria das pessoas cai. Ah, mas me induziu, me levou a entender. Estava escrito isso? Não. O que estava escrito? Os dois se encontraram, eles estão juntos, quem está mais perto do Rio? Ponto final. Mas você não tem que pensar nada, você tem que pensar no que o enunciado te disse. Essa foto não estava nessa questão, essa foto eu coloquei para ilustrar. Se os carros estão no mesmo lugar, eles estão na mesma distância do Rio de Janeiro. Os dois. São os dois. Eles estão no mesmo lugar, gente. Eles se encontraram. Então a velocidade não vai alterar nada. Não vai alterar nada. Podia um estar a 1000 km por hora e o outro está a 2 km por hora. Eles iam se encontrar e os dois estariam na mesma distância do Rio. Porque o que vale é aonde eles estão. A gente aqui não está lidando com velocidade, está lidando com espaço, com distância. Beleza? Ô, professor, mas dá para interpretar essa questão sem essa imagem? Dá, claro, com certeza. Por exemplo, a imagem, se eu tirar a imagem aqui, ó, é só você ter que imaginar. Eles se encontraram. Se eles se encontrarem, estão no mesmo lugar. Os caras estão aqui, ó, um saiu daqui para lá, o outro saiu de lá para cá, mas os dois estão no mesmo lugar agora. Então a distância aqui é a mesma. Diferente seria se o cara fizesse essa pergunta: qual dos dois terminaria a viagem primeiro? Aí é o cara que estava mais rápido. Mas não foi isso que ele te perguntou. Beleza? Gente, olha só. Beleza. Eu vi ele no momento em que se encontrarem. Deixa eu acabar com isso aqui. Deixa eu só parar esse compartilhamento. Bom, agora eu tô vendo vocês de novo. Gente, olha só, a gente vai ter mais questões. Talvez eu faça, pode ser que eu faça mais uma aula disso, ou eu já entre em análise combinatória. Essa introdução foi só para mostrar para vocês que pensar, às vezes, dá trabalho, tá? Mas, com o passar do tempo, vocês vão perceber que vocês vão começar a matar esse certo tipo de questões cada vez mais rápido. Entendeu? Eu vou tentar disponibilizar algumas questões dessas para vocês lá no Classroom ou no grupo do WhatsApp de vocês. Tendo dúvida, vamos trocando figurinha, pode falar comigo no WhatsApp, não tem problema. Pode falar no grupo, pode falar no privado. Às vezes eu posso demorar a responder, porque eu fico muito tempo fora
de casa. Apesar de morar em Volta Redonda, eu trabalho na Baixada Fluminense, então eu tenho que descer para a Baixada, dar aula lá o dia inteiro para voltar. Então, cara, olha só. Os slides eu posso até mandar, mas só que aqui tinha muito mais questões. Eu prometo que não sei se eu consigo fazer isso hoje. Pode ser que se eu não conseguir amanhã eu faço. Eu vou fazer uns slides só com as questões que eu mandei para vocês e mando, só para não ficar mandando questões, porque tem umas questões que eu coloquei a explicação, a resposta, que daí você já vai ver a questão e a resposta perde a graça. Mas eu mando para vocês sim, tá bom? Gente, olha só, são 8h43 e às 8h50 o Saulo vai entrar. Então esses 10 minutinhos é aquele minutinho que a gente deu para vocês irem no banheiro, tomar água, tem gente que janta aí rapidinho, beleza? Ó, não consegui ler o chat, vocês me desculpem, tá? Porque eu estava projetando. A minha maioria das aulas eu não projeto no computador, eu tenho um quadro aqui em casa, eu vou dar aula no quadro mesmo, eu coloco o computador, a câmera virada pro quadro, tá ok? E fiquem com Deus, qualquer coisa falem comigo, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui. Tá bom, professor. Eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Boa noite, eu agradeço a presença de vocês.